Leia em Galileu deste mês. Cientistas alertam que, apesar da tecnologia, não é possível atrasar o envelhecimento. Galileu de novembro, nas bancas. Jornal da Globo. Oferecimento. Novo Santa Joana Diagnóstico. Unidade Dom Bosco. Todos os exames num só lugar. Jornal da Globo. Hoje com William Vac. Boa noite. Imagine um navio do tamanho de 3 quarteirões, transportando a carga de 2.300 carretas de combustível. Esse monstro partiu-se em 2 pedaços e afundou hoje no Oceano Atlântico, perto da Espanha. O naufrágio do petroleiro Prestige já é considerado por ambientalistas como um dos piores da história, mas não é obra do acaso. É o resultado de muita briga entre burocratas, buracos na legislação e descaso consciente pela natureza. É o que você vai ver no Jornal da Globo. E vai ver também. Atividade. Emprego industrial cresce. É o melhor desempenho desde dezembro de 2000. Preconceito. Pesquisa revela desigualdade racial no mercado de trabalho. Afinidade. Chefe da missão do FMI elogia a política econômica do PT. Loucura. Michael Jackson sacode bebê de janela do 5º andar de um hotel em Berlim. Agora, no Jornal da Globo. Depois de 6 dias à deriva em mar revolto, o petroleiro Prestige se partiu em 2 e afundou perto da chamada Costa da Morte, a mais de 200 quilômetros do litoral da Galícia, noroeste da Espanha. O navio desapareceu no Atlântico, levando para 3.600 metros de profundidade uma carga de 70.000 toneladas de óleo pesado. As equipes de resgate que tentavam rebocar a embarcação para alto mar nada puderam fazer. O Fundo Mundial para a Natureza teme um dos maiores desastres ambientais da história. De Londres, o correspondente Caco Barcelos tem os detalhes. O navio é de bandeira das Bahamas, mas os donos são gregos, que o alugaram para uma empresa russa. As primeiras tentativas de buscar a responsabilidade pelo naufrágio de hoje na costa da Espanha já está causando uma complicada briga diplomática. O governo espanhol é acusado de nada ter feito para evitar o agravamento do acidente. O navio-tanque Prestige estava parado desde quarta-feira passada a 240 quilômetros da costa, com uma rachadura de 10 metros no casco, causada por uma tempestade. Os espanhóis acusam os funcionários do porto de Gibraltar, onde o Prestige atracou pela última vez, de não terem feito a vistoria de um navio que tinha 26 anos de idade. Como Gibraltar é território do Reino Unido, o governo espanhol quer que os britânicos ajudem a pagar a conta pela limpeza do óleo. Já os técnicos espanhóis são acusados pelos ambientalistas de terem apenas assistido durante 6 dias o vazamento de 5.000 toneladas de óleo no mar. Já os técnicos alegaram que o mau tempo impedia a transferência da carga para outro navio. Ontem, os técnicos espanhóis tentaram levar o navio para as águas mais tranquilas na costa de Portugal, mas disseram que foram impedidos pelas autoridades portuguesas. Por isso, decidiram hoje removê-lo para alto mar. Num percurso de 300 quilômetros, mais 6.000 toneladas de óleo vazaram da rachadura do casco até o Prestige se partir em 2 e naufragar. 77.000 toneladas de óleo foram para o fundo do mar, numa área do Atlântico muito rica em lagosta, salmão e golfinhos. As investigações para saber se os tanques explodiram ou não durante o naufrágio devem demorar vários dias. De Londres, Caco Barcelos, para o Jornal da Globo. Os danos causados pelo desastre do Prestige e de outros navios-tanques semelhantes não se medem apenas em dinheiro. Está conosco o veterinário gaúcho Rodolfo da Silva. Ele é especialista em resgate de animais no mar. Rodolfo estará voando nesta quarta-feira para a Espanha, onde vai ajudar na recuperação de animais afetados pela mancha de óleo. Rodolfo, na Europa os especialistas dizem que se a gente der nota de 1 a 10, esse desastre da Espanha estaria com a nota 9. Já é possível ter uma ideia do impacto ambiental? O impacto fica difícil de dizer agora, porque ontem nós tínhamos uma mancha de 37 quilômetros. Hoje nós temos de 100 e alguns quilômetros. Então fica difícil de dizer, principalmente porque cada vez mais essas manchas estão encostando na costa, né, e debilitando os animais que estão lá presentes. Essa avaliação depende do que agora, na sua opinião? Só do reconhecimento de aviões?
Não, principalmente também o tempo, né? Isso pode fazer com que essa mancha, essa costa seja mais atingida, né? A direção do vento que leve essa mancha ou para alto mar ou que descarregue tudo em terra. Se toda a carga do Prestige vier a ser derramada na costa da Espanha, o impacto ambiental será o dobro do provocado por outro acidente do Exxon Valdez, no Alasca, em 89. Em março de 89, o navio Exxon Valdez derramou na Baía do Príncipe William, no Alasca, 40 mil toneladas de petróleo. A mancha de óleo se estendeu por mais de 70 quilômetros. O que provocou o acidente foi a colisão do navio com rochas submersas. A investigação apurou também que o comandante havia tomado vodka antes do navio zarpar. No acidente, morreram 260 mil aves, 20 baleias, 200 focas e 3.500 lontras do mar. E até hoje, as consequências do desastre estão sendo estudadas. São consequências a longo prazo, mas agora no curto prazo, Rodolfo, o que é possível fazer para salvar animais atingidos por esse tipo de catástrofe? Hoje uma equipe dos Estados Unidos e aqui do Brasil também está se deslocando para avaliar isso. Até agora nós temos 71 animais com petróleo, mas isso cada vez vai aumentar mais. Mas esses animais têm chance de sobrevivência? O que pode ser feito? Não, tranquilo, porque existe, dependendo das condições climáticas e da ação imediata da captura e transporte e reabilitação desses animais, acreditamos que o trabalho vai ser feito esse, né? Rodolfo, uma última pergunta. A gente vê esses desastres ocorrendo repetidas vezes. Por que não se dá um jeito nessas bombas flutuantes? Enquanto não existirem, não se buscar energias alternativas, né? A coleta, a retirada do petróleo vai existir, vai ser transportada e o risco sempre vai existir. Rodolfo, muito obrigado. Obrigado. Os 3 jovens acusados de matar o casal von Richthofen vão ficar na cadeia até o julgamento. A prisão preventiva foi decretada no fim da tarde desta terça-feira. A promotoria quer pena máxima para a filha do casal e para os 2 irmãos que executaram o crime. O argumento é que, além de cometer o assassinato com crueldade, eles teriam tentado despistar a polícia, simulando uma cena de roubo seguido de morte. Suzane e os irmãos Daniel e Christian Cravinhos vão a júri popular. Nesta terça-feira, o promotor que assumiu o caso denunciou os 3 por homicídio triplamente qualificado. Aproveitaram-se do fato das vítimas estarem dormindo. Sabiam disto e mesmo assim agiram, e só por isso agiram. Impossibilitaram, portanto, qualquer chance de defesa. Segundo a qualificadora, a motivação torpe. Os namorados queriam liberdade e dinheiro. Christian queria sua recompensa em dinheiro. Terceira qualificadora, o meio cruel consistente na asfixia imposta a ambas as vítimas. Os 3 são acusados de planejar e matar os pais de Suzane no dia 31 de outubro. Na denúncia, o promotor Roberto Tardelli justifica o pedido de prisão preventiva, alegando que o crime foi hediondo e que os 3 possuem amplas condições de fuga. No documento, o promotor diz ainda que os acusados contaram com a participação valiosa e decisiva da filha do casal, Suzane. Ela conhecia a rotina da casa e se certificou que os pais dormiam. Suzane também é acusada de simular um roubo, enquanto Daniel e Christian executavam o casal. O promotor Roberto Tardelli pede a Suzane e aos irmãos Cravinhos pena máxima, que pode passar dos 60 anos. Com a prisão preventiva decretada, eles vão esperar pelo julgamento presos. Suzane vai continuar nessa delegacia de polícia. Christian e Daniel devem ser transferidos até sexta-feira para um presídio na zona leste de São Paulo. O primeiro interrogatório dos 3 acusados está marcado para o dia 3 de dezembro no primeiro tribunal do júri, em São Paulo. As filhas da mulher que teria sequestrado Pedrinho na maternidade de Brasília há quase 17 anos agora também são alvo de investigação. Hoje, Vilma Martins deveria prestar depoimento em Goiânia, mas preferiu não dar explicações para os policiais. A chegada da mãe adotiva de Pedrinho à delegacia foi marcada por tumulto. Outras 3 pessoas ligadas à família foram ouvidas. Eram os depoimentos que faltavam para concluir o inquérito. Cleonísia de Oliveira, a primeira mulher do pai adotivo de Pedrinho, desmentiu a versão de que o ex-marido tivesse recebido o garoto das mãos de uma gari em Brasília. Vilma Martins, a mãe adotiva de Pedrinho, chegou à delegacia escoltada por um segurança. Enfrentou um tumulto e contou com a ajuda das filhas para afastar o jornalista. Vilma ficou
ficou quase 1 hora na delegacia, mas falou pouco. Disse que só vai se manifestar em juízo. Em Brasília, os pais biológicos de Pedrinho não viram com surpresa o comportamento de Vilma. Ela sabe que eu sei que foi ela. Então isso aí já está mais do que claro. Então eu não espero que ela realmente confirme isso nunca. Vilma também é acusada de sequestrar uma das filhas, Roberta Martins. Uma outra irmã adotiva de Pedrinho, Cristiane Martins, de 28 anos, também é alvo de investigação. Ela é acusada de usar passaportes falsos para entrar na Espanha, de onde foi expulsa por 2 vezes. Se for condenada, Cristiane pode pegar até 6 anos de prisão. A seguir, apoio internacional. Missão do FMI elogia as propostas econômicas do futuro governo. Verso e reverso. Emprego na indústria volta a crescer, mas os salários caíram. A indústria brasileira voltou a contratar depois de 3 meses seguidos de cortes. Segundo o IBGE, em setembro, os empregos industriais cresceram em 1,3% em relação ao mês anterior. Foi o melhor resultado dos últimos 21 meses. A palavra mágica que explica esse bom resultado é sazonalidade. Veja na reportagem de Fernando Rego Barros. O Nordeste foi a região com maior crescimento, 6,7%. Número puxado principalmente por Pernambuco. Impulsionado pela moagem da cana-de-açúcar, o nível de emprego na indústria atingiu 7,4%. Só esta usina, na zona da mata do estado, contratou 1.700 novos trabalhadores. Quando chega essa época aqui, a gente tem que batalhar atrás de emprego, né? As novas vagas estão sendo criadas por causa do aumento das exportações de açúcar. Mas não foi só o setor de alimentos que cresceu. Nessa indústria de colchões, por exemplo, entre agosto e novembro, o número de empregados aumentou 4%. Há 2 meses, Luciano José da Silva conseguiu a vaga de embalador. Estava sem trabalho há 1 ano. Estou estando desempregada, e principalmente eu que tenho família, as coisas ficam apertadas em casa, na rua. E não sei trabalhar não, já é bem melhor, né? Além de Pernambuco, tiveram crescimento de emprego 8 estados de 9 pesquisados. O Paraná teve a segunda maior alta, 1,7%. Em Santa Catarina, o emprego industrial cresceu 1,3%. Em São Paulo, aumento discreto, 0,4%. A única queda foi registrada em Minas Gerais, 0,1%. Os economistas dizem que ainda não se pode falar em recuperação consistente da indústria. É precipitado você dizer que isso é uma tendência com essa sazonalidade que nós estamos vivendo. Na verdade, é uma bolha de crescimento, é uma bolha de final de ano. Poderá se confirmar uma tendência a partir do primeiro trimestre de 2003. Apesar de o número de empregos ter aumentado, houve uma pequena queda no total da folha de pagamento, ou seja, nos salários da indústria, 0,3% de agosto para setembro. E o mercado teve hoje um dia de poucos negócios. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou praticamente estável. O dólar fechou cotado a R$ 3,57, alta discreta de 0,28%. Essa movimentação modesta, com pouca variação de números, se explica. O mercado está esperando para ver o que vai acontecer com os juros da economia amanhã na reunião do Comitê de Política Monetária. Além dos juros, as atenções em Brasília estão voltadas para a missão do FMI, que hoje se encontrou com representantes do futuro governo. Veja na reportagem de Carla Modena. Fazia tempo que os analistas não tinham expectativas tão diferentes. No mercado financeiro, as apostas vão da manutenção dos juros em 21% ao ano até uma alta de 2 pontos percentuais. Segundo este economista, a disparidade é um indicativo de que ainda há muita incerteza no cenário econômico. Mas o Banco Central tem que cuidar para que a alta dos preços não se propague. É a chamada inércia inflacionária. Faz todo sentido se o Banco Central avaliar que a inércia inflacionária ela pode estar agindo com uma intensidade maior do que a necessária para que o nível de inflação fique em níveis aceitáveis dentro da ótica do próprio Banco Central. O coordenador da equipe de transição do novo governo acha que o Banco Central tem mesmo que ser muito criterioso na decisão. Mas Antônio Palocci não faz apostas, ficou em cima do muro. Será mais fácil para o novo governo assumir em janeiro com a taxa adequada de juros.
Porque, veja, uma taxa baixa, que é o que todos desejam, mas irreal, não faz bem para a economia. O discurso político e habilidoso do coordenador da transição conquistou também os técnicos do FMI que estão no Brasil para avaliação trimestral do acordo com o fundo. A delegação gostou do que ouviu no encontro com a equipe do PT. Estivemos de acordo em muitas coisas e realmente llevamos uma boa impressão e muito contente deste primeiro contato com o novo governo. Existe muita afinidade. Afinidade com o programa do PT, o próprio partido estranhou. A pergunta precisa ser dirigida à equipe do fundo. Se eles verem afinidades com questões colocadas ali, muito bem. Está escrito nos nossos compromissos de campanha que nós vamos respeitar os contratos. Isso nós estamos colocando em prática desde já. Não é? Mas isso não significa que esses contratos determinem o nosso processo político e econômico. A seguir, festa popular, equipe de transição do governo começa os preparativos para a posse de Lula. Desigualdade racial, negros e pardos ganham a metade do salário que os brancos ganham. O mercado de trabalho brasileiro trata negros e brancos de forma desigual na hora de contratar e de pagar salários. A conclusão está num estudo do DIEESE, divulgado hoje, que é véspera do Dia Nacional da Consciência Negra. Em Salvador, capital onde a maioria da população é negra, essa realidade é ainda mais cruel, como mostra a repórter Cristina Miranda. O que a cor da pele tem a ver com a renda? O preconceito que predomina entre as classes dominantes deixa clara essa discriminação. Ela não é muito aparente, é uma coisa que está embutida, mas existe muita discriminação. Se ela tiver uma boa aparência e ela tiver uma cor branca, no caso, isso conta muito. No Brasil, o rendimento médio de um trabalhador branco é de 3,8 salários mínimos. Do negro é de 2 salários mínimos. Dados do DIEESE, que pesquisou a desigualdade racial no mercado de trabalho. A maioria não tem carteira assinada ou trabalha por comida e casa, sem remuneração. Salvador é a capital brasileira com o maior número de negros. Eles são 80% da população. Mas, segundo a pesquisa, Salvador é também a campeã de desigualdade racial no mercado de trabalho. A capital baiana tem a maior taxa de desemprego entre negros. De cada 100, 29 estavam sem trabalhar nos primeiros 6 meses de 2002. O negro baiano tem a maior dificuldade em chegar a cargos de chefia e, em média, ganha 46% do salário do branco. Isso significa que os negros têm uma inserção mais precária, tanto do ponto de vista do mercado de trabalho, quanto do ponto de vista de consumo e acesso a bens. Problema com qualidade de vida, Carlinhos Brau não tem mais. Mas quando era menino pobre, vendeu picolé, amendoim, foi jornaleiro. Conheceu bem o mundo do subemprego. Mas para ele, o maior preconceito não é racial, é social. Se você tem condição de ir a um shopping, se arrumar bem para estar em tal festa ou em tal movimento de pessoas, você pode se caracterizar como gente bonita. Mas mesmo você sendo gente bonita e num dia se te faltou aquilo, você está no molde dos feios. Então isso é um dos maiores motivadores da discriminação social, porque eu não considero que o Brasil tenha discriminação racial. O Brasil é realmente ignorante em relação à sua cultura e à sua gente. O Banco Mundial, o BIRD, quer continuar a financiar programas sociais no Brasil sob o governo Lula. O presidente do banco, James Wolfensohn, está visitando projetos brasileiros já apoiados pela instituição. No encontro hoje com governadores do Nordeste, ele foi todo ouvidos, só ouvidos. A reportagem é de Carla Almeida. Tapete vermelho estendido para os convidados, os atuais governadores do Nordeste e os eleitos. Na chegada ao palácio, conversas ao pé do ouvido, depois as apresentações. Foi a primeira vez que o presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, visitou o estado. Veio discutir investimentos na região. O Nordeste deve receber do Banco Mundial cerca de 2 bilhões de dólares nos próximos 3 anos. A prioridade, de acordo com o presidente da instituição, serão os programas de combate à pobreza. Hoje, eles já beneficiam na região 7,5 milhões de pessoas. Os governadores eleitos pediram mais. Seria simplesmente colocando dinheiro, dando dinheiro para a comida. Eu queria que a gente pudesse fazer isso
produzindo. Por que não combater a fome ou a miséria produzindo comida aqui no Nordeste? O presidente do Banco Mundial ouviu muito e pouco falou. Antes de decidir sobre valores a serem liberados para os projetos, prefere conversar com o presidente eleito. Em Brasília, a discussão é outra. Posse, orçamento e a composição do novo governo são assuntos que devem dominar as conversas durante um jantar na Granja do Torto agora à noite. O repórter Júlio Mosquera está em frente à residência temporária do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Júlio, o presidente Lula saiu de São Paulo no fim da tarde e foi direto a Brasília. Quem está participando desse encontro reservado? William, esse é um chamado encontro da cúpula do PT, o que muitos têm chamado de os homens fortes do governo Lula. Eles chegaram aqui agora à noite de carro e ninguém quis dar entrevista. Participam do encontro o presidente do PT, deputado José Disseu, o coordenador da transição, Antônio Palocci, o coordenador adjunto, Luiz Guxiquem, o secretário-geral do PT,